Assim, é muito interessante que os comentaristas, né, muitos jogos do Pedro são comentados, né? E assim, se pegar a final, eu considero a final do Brasileiro ano passado contra o Flamengo, né? Foi a semifinal, mas foi praticamente a final, teve prorrogação. Eu lembro que eu estava dando aula aquele dia, quase morri do coração. Meus alunos, professor, assista, né? Pelo amor de Deus, eu quase morrendo. E daí eu, né, emocionada ali, né, na quadra com os alunos e o jogo acontecendo. E o narrador falou assim: Nossa, mas esse atleta, o Pedro Augusto, parece que ele é feito de gelo, né? Esboça emoção, o cara tá ali, né, na mesma vibe, parece. Né? E no Campeonato Sul-Americano, que quando ele foi para a seleção brasileira, não foi diferente, assim. Então, eu acho que essa preparação psicológica, né, como a equipe multidisciplinar que ele tenha, né, você como psicólogo hoje, que é fundamental, acho que é um dos pilares aí que realmente faz com que ele entre no jogo assim e mantenha essa postura, né, de ser um jogador assim que ele sabe que muitas vezes ele pode ser decisivo no jogo e não se deixar levar pelas emoções, né? Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como que tá meu áudio para você aí, Thaís? Para Tem que mim falar um tá pouquinho mais ótimo. alto? Tá Não, bom? tá bom assim. Ah, legal. Então, beleza. Obrigado, Ale, aí, obrigado a galera que tá comentando aí sobre o áudio, que realmente, né, tecnologia, a É isso. gente fica aí meio perdido sem o feedback, mas obrigado a galera que tá falando aí sobre o som. Thaís, boa noite. Primeiro, obrigado aí por aceitar, né, estar com a gente aí nesse bate-papo. Thaís, eu acho que agora acontece meio que uma mistura, né, da galera que acaba me seguindo aqui, a gente acaba colocando alguns conteúdos voltados aí à preparação mental e, claro, as pessoas que te conhecem e não me conhecem, né, acaba misturando aí os públicos, isso eu acho que a parte mais legal, né, da troca é realmente fazer isso. Sim. Mas, Thaís, primeiro, boa noite para você, se você puder se apresentar para a turma aí, não só como mãe de atleta, a gente já vai falar um pouquinho né, comentar um pouquinho aí dos teus meninos, da tua história, mas se pudesse apresentar para a galera que segue o nosso perfil aí, para a galera saber quem você é e entender muitas das coisas que a gente vai conversar nessa noite, né, Thaís? Mas obrigado primeiro pelo convite aí, pelo aceite, né, do convite, de estar com a gente aí essa noite. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É, bom, algumas pessoas que eu estou vendo aqui, né, já me conhecem, já fui professora, ou sou professora, ou conheço as famílias também, né? Então, eu sou professora Thaís, né? Também, não só mãe, mas também sou professora, né? Universitária. Já trabalhei em escola, trabalho hoje num projeto social também de esporte social, né? E trabalho aí diretamente com a parte de formação, né? De atletas, de Uhum. alunos, através do esporte social, né? Que buscam se destacar, né? De alguma forma no cenário esportivo, seja ele regional, nacional ou até fora do Brasil. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre isso, né? E além de tudo, sou mãe do Pedro e do João, que são atletas de basquete aqui do Paraná, e um já está em São Paulo. Legal. E só tem um detalhe, né, Thaís? Acho que só para complementar, né? Pelo menos eu fiz bastante propaganda tua dizendo que você ainda joga, né? Você ainda é atleta, né? Sim, ainda tem mais Além essa, de né? Eu, tudo. além de tudo, jogo basquete. Eu e meu marido, né? Na É, verdade, em casa não teve escapatória, né? Todo mundo todos. joga basquete. É isso aí. Não, legal porque assim, né, é a questão mesmo da própria questão da propriedade para falar, né? Porque a gente comentava lá que, no caso do teu perfil, né, Thaís, do teu currículo e outra, né, para o tema que a gente vai trazer aqui para a conversa de hoje, a gente poder falar com uma pessoa que é professora universitária, ou seja, tem a fala do jovem, a fala é, do professor, tem a questão da ciência, tem a questão do atleta, né? Ou seja, do treinamento, da competição. Você sente as coisas que os teus filhos muitas vezes sentem, claro, em outra proporção, mas acaba ainda competindo. Sim. E além disso, claro, é mãe, né? Sabe dos detalhes aí desse processo de formação de atleta. E para a galera, uma galera diferente, pelo menos do nosso perfil entrando, pessoal, dá tempo ainda de convidar.
tem esse aviãozinho ali bem embaixo ali do nosso lado direito. Clica ali e envia para a galera que vocês acham que é importante, né, estar nessa conversa, ouvir a Thaís falar um pouquinho sobre essa realidade dela enquanto mãe de atleta. E claro, aqui a ideia é, claro, falar da mãe, mas acho que estende, né, Thaís? Vamos pensar no pai, claro, né, nos pais, na família em si, porque a ideia vai estar bem dentro disso, porque é um tema muito atual, é um tema super legal e a gente já tem uma parceria há muitos anos, né, Thaís? Então, até de workshops, né, que a gente já organizou para falar com pais de atletas, que foi super legal. Isso. Então, as pessoas sabem realmente a importância que a gente dá para esse tema. E hoje a Thaís se propôs, né, aceitou o convite de estar com a gente aqui para estar falando um pouquinho sobre esses detalhes e que, na minha visão, claro, dentro da psicologia, né, Thaís, eu acho que ela é básica, fundamental e essencial para o atleta ter sucesso lá na frente. Mas, claro, vamos desenrolar isso aqui um pouquinho. Tem uma galera bem boa entrando. Pessoal, quem quiser participar, quer trazer uma questão, quer falar dessa parte de preparação, quer perguntar alguma coisa para a Thaís, claro, né, dentro do nosso tema aqui, coloca aí que durante a conversa, né, tá muito difícil a gente poder dar boa noite para todo mundo, que realmente são bastante pessoas aí que estão entrando. Mas quem quiser interagir ao longo da conversa, vai concordando, vai dando ok, né, vai fazendo alguns questionamentos dentro do que a gente vai conversando, que eu acho que o papo acaba ficando muito mais legal, né? Thaís, para começar, e acho que antes de tudo, vamos entender um pouquinho, igual eu falei, vai ser um pouquinho complexo para mim aqui gerenciar as perguntas, por quê, né? Porque uma hora eu posso perguntar para a professora, outra hora eu posso perguntar para atleta, outra hora para a mãe. Né? Então eu posso usar esses três viés assim, para você passar teu olhar. E claro que no primeiro momento eu gostaria, claro, de trazer mais o lado mãe da Thaís, né? E às vezes é difícil, né, separar, claro, não tem como separar, É mas difícil. só para o pessoal que está acompanhando, Thaís, entender, os teus filhos, eles treinam desde que idade? Tanto o Pedrinho quanto o João. Só para a gente entender assim a nível de tempo, né? Linha do tempo. Sim. Então, o Pedro, na verdade, acho que ele já nasceu com a bola de basquete na mão. Então, né, quando abriu assim a possibilidade dele treinar na escola, né, eram crianças a partir de 9 anos, mas ele com 6 anos já acompanhava as crianças de 9, né? Então, o Pedrinho foi com 6 anos para a escola. E o João não foi diferente, né? Ele também acompanhou essa trajetória. Antes de chegar no treino de basquete, os dois fizeram judô na escola, os dois faziam natação no clube e eles iniciaram no basquete. O basquete é muito difícil para criança pequena, se não tiver material adaptado, se não tiver esse mini basquete. Daí, assim, muitos amigos nessa idade de 5, 6 anos jogam futsal na escola, e daí eles foram para o futsal, né? Daí, assim, eles ficavam transitando ali no esporte, na base, mas chegou um tempo, assim, que o Pedro olhou para mim e falou, não, mãe, não quero mais futsal, eu quero basquete, porque, assim, lá no futsal não é meu perfil, né? Não me enquadrei no futsal, né? O João também jogou um tempo futsal, porque os amigos iam, né? Essa idade, quando eles são pequenininhos, as amizades que influenciam muito a prática esportiva, e acabaram que depois eles, né, assim, não tem como não influenciar, né, diretamente. Eu e o meu marido, a gente joga basquete até hoje, então, assim, jogavam um futsal na escola, final de semana, vamos pro basquete com o pai, vamos pro basquete com a mãe, não tem jeito de escapar, né? Não, Então, legal. faz muitos anos. Só para entender, Thaís, essa decisão deles de sair do futsal para ir para o basquete foi mais ou menos com que idade? O Pedro, ele ficou pouco no futsal, assim, ele chegou aí pro futsal entre 8 e 9 anos, então ele treinou bastante tempo basquete na escola. Daí o professor de futsal passava por ele e falava, vamos pro futsal, você vai ser goleiro, você vai ser goleiro. Você vai ser alto, né, no futsal você vai se dar bem no futebol. E daí, assim, entre 8 e 9 anos ele foi para uma categoria de sub-12, né, lá no futsal. E quando ele chegou lá, ele não tinha essa inteligência emocional mesmo de suportar uma pressão de jogo de criança de 12 anos. Então ele competiu ali um tempo, ele ficou acho que uns 6 meses, e daí, assim,
o goleiro também, ele é uma posição muito ingrata, né? E acabou que muita pressão vinha nele. Então, ele era bom mesmo no gol, mas ao mesmo tempo, né, a equipe tinha uma confiança tão grande nele que muitas vezes eles não tinham maturidade também para voltar para a defesa. E daí, quando ele levava gol, né, vinha toda uma pressão em cima dele. Então, isso também, assim, o futsal, né, assim como o futebol, a posição do goleiro é uma posição muito que fica muito evidenciada, né, é uma responsabilidade individual que não deveria ser, né, é coletiva, mas fica muito mais individual. No basquete, não, né, essa responsabilidade se divide entre a equipe, né, então é mais fácil. Uhum. Não, legal. Eu te perguntei essa questão do início deles, né, Thaís, por duas coisas. Primeiro, para saber quando que foi carimbada a tua carteira de trabalho, né, como mãe de atleta, ou seja, desde que nasceu, né, você comentou pelo menos do Pedrinho. E depois essa questão da transição, porque tem muitos pais e mães de atletas que acabam assistindo a gente, tanto aqui ao vivo quanto depois gravado, e que fica pensando muito nessa questão desse processo, né? Até por isso que eu perguntei, até porque com 8, 9 anos estavam longe ainda do desenvolvimento físico deles, longe ainda da maturidade mental e emocional, ou seja, tinha todo o processo, né? E hoje, só para a galera entender também, né, Thaís, onde que está tanto o Pedrinho quanto o João? Você contou que eles fizeram essa transição lá de 7 para 8 para 9, Isso. mas hoje onde que eles estão, a nível de carreira? O João, acho que ele até escolheu, assim, ele, né, também estava no futsal, daí ele ficou um tempo e também depois voltou pro basquete, né, como a gente falou. O João, assim, ele gostava mais de ir no treino para brincar, então ele foi assim com 8, 9 anos, mas ele gostava muito de brincar, então às vezes final de semana ele não ia no treino, ele queria brincar, ele gostava muito da parte lúdica do esporte, né, ele foi sempre mais assim. Mas depois, assim, quando ele engrenou ali com acho que 9, não, foi antes, perdão. O João, ele viajou e isso fez com que ele se motivasse muito pro basquete. Quando ele foi fazer ali 8 anos de idade, imagina, 8 anos de idade, ele viajou para Toledo com a equipe de basquete e ali foi um marco, assim, que fez ele não parar mais e motivou e fez ele, né, continuar. O Pedrinho, ele foi viajar a primeira vez também com a equipe sub-12, ele tinha 9 anos, né? Então já era uma diferença grande, e dele foi viajar, né? E não parou mais. Hoje o Pedro está com 15 anos, né? Esse ano ele vai completar 16 anos. Fazem já 2 anos que ele foi embora de Curitiba, né? Ele foi morar em São Paulo, joga lá no Clube de Regatas de Campinas. Ano passado eles conquistaram aí o título nacional interclubes e daí, a partir disso vieram outras coisas, né, dentro da carreira dele. Então ele foi chamado para compor a seleção brasileira, daí ele passou no teste seletivo, né, eles acabaram participando lá da Copa Sul-Americana, que foi em novembro agora, faz pouco tempo, né, e eles foram para a Argentina, né, representar o Brasil, e felizmente foram campeões, né, da Copa Sul-Americana. Então, eles ergueram o score, né, do time do Brasil nessa categoria de base sub-15 em 10 posições, né, mundiais. Isso é muito importante, né, para o basquete brasileiro, porque a base está precisando de pessoas, né, que acreditem nessa base. E o João Marcelo, ele ainda mora em Curitiba, porque ele tem 12 anos, mas ele está louco para ir embora. Ele quer muito ir morar também em Campinas, ele tem muito exemplo do irmão. E ano passado, também meados de dezembro, eles foram campeões estaduais do Sub-12, né? E ele foi um dos maiores pontuadores do jogo da final, assim. Então, hoje o João, assim, está aqui jogando na Sociedade Itália, né? Tem 12 anos, vai fazer 13. E ele quer muito seguir os passos do irmão, assim, porque já tem isso como exemplo, né? Então, os dois estão aí em clubes, né, com bastante representatividade. Legal, é legal porque você dá essa introdução até para a turma aí que está assistindo a gente, né, gente? Olha como é legal, né? A gente poder ter alguém que disponibiliza o tempo e tem dois atletas desse nível, né? Pedrinho, seleção brasileira, campeão sul-americano,
E o João aí louco para seguir os passos do irmão, né, Thaís? Então, assim, super legal. E eu acho que dá até para a gente continuar esse processo, claro, falando dessa questão. Eu até brinquei ali, né, Thaís, que dá para a gente poder pensar em qual momento entra a professora, a mãe, a atleta, mas algo que a gente conversa muito com os pais, eu, claro, muito também na clínica, onde a gente acaba atendendo e fazendo intervenção com os pais, no clube, e ao longo do tempo vai entendendo também, que a gente vê muitas vezes essa questão que a família não dá aquele suporte que seria o necessário, e não digo só o suporte a nível de cobrança, né? A nível de apoio também. Apoio, e não só a questão do apoio, só o apoio logístico, né? Do carregar, do pagar o que tem que pagar e acabou. E aí eu queria entender, num primeiro momento, assim, a questão da responsabilidade, né? Pensando como mãe de atleta, né? Como que você vê, assim, a questão da responsabilidade? Porque, assim, você está lidando com o sonho que, por mais que é do teu filho, mas é do outro. Ou seja, não é você que vai ser a jogadora profissional daqui a algum tempo, não é você, de repente, que vai ter o status que ele vai ter daqui a algum tempo, e a mãe lida com aquela coisa do, pô, o menino tem 16 para 17, daqui a pouco 18, o outro também com 12 para 13 e a coisa acontecendo. E a mãe tem que lidar naquela de vai chegar num momento em que vai decidir se vai para algum lugar, e a gente está falando de uma modalidade que existe profissionalismo no Brasil, muito forte na Europa, muito forte nos Estados Unidos, e daqui a pouco, de repente, pode se ver daqui a alguns anos, né? É um processo natural, de repente até o filho longe. A nível de responsabilidade, assim, Thaís, o que você consegue compartilhar com a gente, que até se tivesse que falar aqui diretamente para os pais e mães que estão assistindo a gente, que você entende assim que foi a tua responsabilidade antes, de repente, do Pedrinho ganhar uma notoriedade no sentido de seleção brasileira, de conquistas, brasileiro, e que você, de repente, está até agora, né, passando com o João, a nível de responsabilidade, mas o que você compartilha que, de repente, pode até ser mais do que só esse apoio logístico, do levar, carregar, dar dinheiro para participar de né, comprar um tênis, participar de uma competição, ficar num alojamento, que você consegue trazer para a gente assim que, cara, a responsabilidade da mãe, do pai, passa por isso também, que de repente são detalhes que podem, inclusive, fazer diferença numa sacada, num pensamento de alguém que pode estar acompanhando a gente. Então, eu acho que assim, a responsabilidade dos pais, até li alguns artigos, né, sobre isso, que falam muito dessas questões de atletas de sucesso, né? Então, nos artigos que eu li, eles apontam, né, que o atleta de sucesso ele tem vários pilares. E um dos maiores pilares, né, que é a maior percentual, assim, digamos, né, o que faz com que ele realmente continue sendo atleta, que ele passe por toda uma pressão e ele não desista e chegue a almejar, né, a chegar num lugar assim, por exemplo, né, o Pedro, ele tem várias questões que ele tem que enfrentar, né, para chegar onde ele está. E, né, ele almeja mais, então isso também é importante entender, né, porque, assim, a gente, como pai e mãe, como você falou, não é só levar e buscar no treino, não é somente né, comprar o tênis que ele quer do basquete, puxa, saiu o LeBron 20, nossa, é isso que eu quero, né, R$ 1.500. Isso não vai fazer Justo. cesta. É, o Exatamente. tênis não vem com cesta, né? Eu falo para os meninos. Sim. Então, assim, o que faz ele realmente querer estar lá, né? Então, assim, lógico, eu acho que a base familiar, no sentido de você dar o maior apoio para que ele faça o que ele está escolhendo fazer, né? Então, eu nunca falei, saia do futsal e vá para o basquete, né? Até falei, se quiser ir para a natação, né? Conheço os clubes também que podem fazer com que você vá para a competição na natação. Então, assim, eu nunca escolhi por eles. Eu acho que essa liberdade de deixar eles escolherem a modalidade e se sentir à vontade em fazendo o que eles gostam, porque eu sempre falo assim, que fazer o que a gente gosta e fazer o que a gente ama tem diferença, né? Então, eu acho que hoje o Pedro e o João, eles são apaixonados pelo esporte, né? E, assim, muito lógico, é o exemplo que tem nosso dentro de casa, porque eu sou professora de basquete também, né? Eu amo basquete, meus alunos até falam, professor, a gente faz basquete e começa a gostar de basquete, a gente não gostava de basquete, né? Então, assim, o Sim. que é esse encanto, né? Eu acho que é se apaixonar por aquilo que você está fazendo
E eu acho que muito é responsabilidade dos pais, de tornar esse momento especial, no sentido assim, de fazer com que ele entenda que ele está sendo oportunizado, né? Então, assim, hoje o Pedro não mora mais aqui, mas aonde ele está, né, ele tem as oportunidades. Claro, não, nós não estamos lá com ele em Campinas, mas ele tem outras oportunidades de aprendizagem, inclusive. Ele já aprendeu a fazer várias coisas sozinho, né? Faz 2 anos já que ele vai para a escola, então ele tem que acordar cedo sozinho, ele tem que fazer, tomar o café sozinho, ele vai para a escola, ninguém vai levar e buscar, né? Então essa questão de você dar a responsabilidade e cobrar uma certa maturidade também é talvez pontos cruciais, né? Para que eles entendam que eles também são parte disso, né? Eles têm parte nessa responsabilidade. Então, levar, claro, com leveza, na medida do possível, porque não é fácil controlar um filho longe, né? Ele está lá, eu estou aqui. Então, assim, né, como a gente pode realmente fazer com que eles assumam o papel deles dentro disso, né? Eu acho que essa é a responsabilidade dos pais, no sentido de você educar, né? E como todo mundo fala, o filho não é para nós, o filho é para o mundo. Eu acho que nesse sentido, essa frase, assim, ela cabe perfeitamente, né? A gente não educa um filho para ficar dentro de casa. Sim. A gente educa mesmo, a gente tem conflito dentro de casa, né? Nenhuma família, a propaganda da margarina, não, ninguém briga na tua casa, ninguém discute, não, com certeza, a gente, né, somos 4 pessoas de personalidades muito fortes, né? Cada um tem a sua opinião, mas assim, o diálogo e tentar achar pontos que possam convergir e vir a ser positivos para que eles olhem, né, o que está acontecendo lá na frente, o que pode acontecer, né? Então, assim, sempre olhar lá para frente, ter uma perspectiva positiva. Ah, é difícil morar longe dos pais? É difícil. Mas o que eu posso conseguir com isso, né? Por exemplo, o Pedro hoje ele quer viver do esporte. Então, ele teria realmente que sair de casa, porque no Paraná a gente tem um limite, né, de nível técnico do esporte hoje, que para ele talvez ele teria que ir além disso, né? Em São Paulo, assim, hoje é referência, sim, nacional. Então, toda essa parte de ser oportunizado fora daqui foi necessário, né? E eu acho que, assim, o João está indo no mesmo caminho, no sentido de ele já entender isso, né? Porque ele vê isso no Pedro, e ao mesmo tempo ele já fica pensando, né? O que eu vou ter que fazer sozinho? É tudo, né? Vai ter que fazer tudo sozinho mesmo. Legal. Só complementando aqui, o professor Ederson perguntou sobre se o Pedro está morando com alguém lá em Campinas, tá aí, só para complementar ali a questão Sim. do Pedro. Então, o Pedro, quando ele foi morar em Campinas, desde que ele foi morar, né? O clube que ele representa, eles têm um apartamento coletivo, né? Tem um tutor dentro do apartamento e eles moram lá no apartamento com essa tutoria de um adulto. Hoje ele mudou, né? Tá num apartamento com menos atletas, mas eles sempre moraram, é uma república de atletas, digamos assim, né? Eles têm esses recursos que vêm do clube, mas assim, o tutor, ele é uma pessoa que fica digamos, um responsável quando necessário, mas são eles que têm que tomar fazer todas as atividades sozinhos, né? Digamos assim. Legal. Passou uma pergunta ali, que na verdade é de um amigo pessoal meu, o Alessandro, só que eu vou deixar para daqui a pouco, até para a galera que está acompanhando a gente, se quiserem, gente, coloquem aí questões. A gente está vendo que tem bastante alunos da Thaís, inclusive, que estão entrando aí. E aqui a live ela é legal por isso, né, Thaís? É Saudade de quase uma mim. sala de aula, né? O pessoal entra, sai. Ó, a gente está É. atingindo quase 30 pessoas, é uma sala de aula, né, que está tendo aqui. Então, se quiserem colocar questões, coloquem para a gente, né, para a gente ir abordando. Só que o Alessandro ele colocou uma questão bem legal, Thaís, que é sobre o quanto que, até pensando no teu caso, né? A questão da orientação técnica e tática que o pai e a mãe dão. Mas calma, segura um pouquinho, Alessandro, espera um pouquinho aí. Explica um pouquinho mais, a gente está na parte mais básica ainda aqui do papel do pai e da mãe. Mas a gente já vai entrar nessa questão dele, porque daí vai entrar outras questões, inclusive da influência, né, do pai e da mãe nesse processo de formação. Mas segura um pouquinho, a gente já volta nessa pergunta dele. Mas, gente, o que eu ia comentar com vocês é que é o seguinte, cara, eu tenho uma folha aqui, ó, o pai vai falando, a mãe vai falando, os convidados vão falando, eu vou anotando,
E é muito legal porque e você comentou uma coisa, né, Thaís, que a gente vê, por exemplo, em muitos livros. Só que uma coisa, e quando a gente vai dar aula, workshop, curso, a gente fala, né, o livro ele é excelente, ele é lindo, porque, pô, é tudo de Perfeito. bom o livro. Só que, para colocar na prática, e aqui a gente está falando de prática, e uma coisa que você falou, que eu até anotei aqui na minha folha, que é a questão do não impor. Né? E você falou ali, né? Pô, a questão do futsal, por exemplo. Em nenhum momento chegou para ele e falou, cara, saia, não seja mais goleiro, vá para um esporte assim, assim, assado, mesmo você entendendo a parte técnica, entendendo a parte tática do desenvolvimento físico, mas você não impôs. E a gente vê que muitas vezes muitos atletas sofrem, entre aspas, né, gente, sofrem com isso, que é a questão do pai, muitas vezes, eu já recebi gente na clínica, pai e mãe sentados na minha frente, e os dois concordando e falando, o meu, de 7 anos de idade, o meu filho vai ser atleta profissional de tal modalidade. Então, assim, a gente não é algo que está no livro, é algo que a gente ouve, é como você aí, né, é algo que você está falando. Então, assim, para vocês entenderem, né, gente, qual é o peso que isso tem, né, e uma das sacadas, né, que a Thaís trouxe aí para a gente, que eu anotei aqui, que eu não impor a questão da modalidade, o quanto que isso depois pode trazer consequências até sociais, né, Thaís? Você falou que essa questão da importância de muitas vezes, a gente sabe que o atleta quando ele está no esporte de alto nível, o esporte de alto nível por si só ele é excludente. Por exemplo, esse meu Sim. amigo que fez a pergunta, ele tem 1,91 m. Ele jogaria, conseguiria jogar tal. Eu tenho 1,63 m. Não tem Imagina. como. Então, assim, é excludente, né? E outra, começando às vezes pela parte física, né? Mas o que a gente quer trazer justamente são comentários voltados a isso, né? Eu acho que essas pequenas sacadas, elas são super legais. E até para costurar uma na outra, queria, como você comentou, né, Thaís, tem a questão do sonho dele, você falou isso e repetiu várias vezes, né? Tem o sonho do mais velho, né, pô, já seleção brasileira, campeão, as coisas estão acontecendo, o mais novo está indo até influenciado pelos resultados dele, pela repercussão do Pedrinho, tudo isso. Mas eu quero entender assim, pensando enquanto mãe, o quanto que você vê que se esse sonho ele não é compartilhado com a família, ele fica mais difícil. Porque você consegue imaginar, por exemplo, o Pedrinho, na situação que ele está, sem ter o apoio teu e do Marcelo? Ah, eu acho que é bem difícil, assim, porque a gente, bom, eu sou uma mãe muito, eu falo mãe presente, né? Mãe coruja mesmo, aquelas mães que, tipo, o Pedrinho, onde ele for morar, eu tenho que ir lá conhecer, eu vou lá conversar com as pessoas, com o professor, com o técnico, com todo mundo que eu puder conversar para me conhecer também, para saber que eu sou a mãe dele, que eu sou uma pessoa que eu quero saber com quem que ele anda, com quem que ele está conversando, o que que ele está fazendo, para assim entender, né, esse contexto que ele está sendo inserido e mais do que nunca, né, compreender assim que é um lugar saudável, né? Eu acho que isso é fundamental. Entender que é um grupo também que ele quer estar lá, né? Fazer ele também querer estar lá, né? Então, esse ano que passou, assim, o Pedro, né, ele teve todo esse destaque, ele foi convidado para ir para outros clubes, ele foi convidado, né, para ir para times ali da capital, de São Paulo, enfim, mas ele, né, ele falava assim, mãe, eu quero continuar no clube que eu estou, com as pessoas que eu estou, que eu me sinto bem, com o técnico que eu, né, me dá segurança, e mais do que tudo, assim, o lugar que eu estou, eu consigo ter autonomia. Então ele vai para a escola a pé ou de bicicleta, ele volta, ele vai para o clube, ele vai para casa, ele volta do clube à noite, ele vai para casa novamente, tudo ele faz sozinho, autônomo, andando, né? Ou de bicicleta, porque ele tinha pedido uma bicicleta para mim. Ele falou, mãe, deixa eu levar a bicicleta lá para Campinas, porque daí fica mais fácil para ir para a escola, né? E assim, bicicleta é perigoso, né? Mas assim, a gente sempre educou ele também até para andar de bicicleta assim na rua aqui em Curitiba mesmo, sozinho. Então, assim, eu vejo que até ele comentou essa semana, ele veio para Curitiba aqui no feriado, né? Ele tinha que fazer alguns procedimentos aí odontológicos, e ele falou, mãe, a minha diferença para alguns meninos, né? E eu achei interessante ele falar isso, é que você me ensina algumas coisas que não são só para minha idade,
ensina coisas que é para meninos até Uhum. assim, no sentido de fazer ele entender lá na frente, assim, ó, né, a tua conduta na escola é assim, mas você pode fazer isso, né, quando você se deparar com um conflito, como que você pode agir, né, eu sempre falo assim que eu tenho muito medo, assim, da violência na rua, né, porque, por exemplo, em Curitiba a gente levava, buscava, né, ou pegar Uber, né, ele até tem possibilidade de pegar Uber lá em Campinas, ele pega às vezes quando ele pega, né, sai mais tarde, mas ele tem muita autonomia, porque é muito perto as coisas, né, mas assim, essa violência urbana, de certa forma, afeta muito, né, as nossas vidas, né, no modo geral, e a gente não tem como não ensinar, né, então assim, eu falo, Pedro, não fique andando com essa rua, eu sei que todo mundo fala isso, mas assim, é elementar, mas tem que falar, né, então o que que eu penso como mãe, como professora, né, o processo educativo, ele acontece a longo prazo, você não educa falando uma vez só, né, então assim, quem tem filho pequeno, você vai falar várias vezes, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente, e assim, daqui a pouco ele vai escovar o dente sem você mandar, mas enquanto ele está num processo educativo, você tem que falar coisas que parecem básicas, mas elas acabam entrando depois, né, num processo de automatização, né, isso a gente estuda também, a gente sabe Uhum. que o desenvolvimento humano, ele vai se tornando, né, acontece ao longo da vida e vai automatizando algumas coisas, mas acho que é isso, né, essa questão de você compartilhar a responsabilidade, né, no sentido de fazer ele entender que ele é parte disso, porque assim, lá em Campinas não tem a mamãe nem o papai, né? Não Tem dá. o Pedrinho e é ele com ele mesmo, né? Então eu Sim. falo para ele assim, ó, cuidado, porque lá você com você mesmo, as suas atitudes, as suas responsabilidades, é o que você precisa entender como atleta, né? E isso reflete muito na quadra. Penso eu que no sentido de ele ter essa educação, né? Porque a gente sempre, como professor, a gente tem várias frases, né? Vira um meme, inclusive. Educação vem de casa, né? Deveria vir, mas hoje a gente recebe, né, jovens que realmente o processo educativo em casa às vezes não acontece, né? A gente chega lá e, né, os adolescentes, eles dizem, recebe um não e já entra em depressão, fica brabo e briga, chora, e tá tudo bem, né? Porque a gente vai ter conflito, né? E a gente vai tentar resolver. Então, a partir do momento que você quer ter um filho que você fala sim, fala não, e não vai ter conflito, então é uma criança que não é um ser que está ali pensando também, e ele, quando ele pensa, ele gera conflito, né? O que a gente precisa entender como pai e mãe, que a gente vai ter o conflito, só que a gente tem que saber como fazer a gestão desse conflito, né? Então, eu acho que é fundamental a conversa, o diálogo, entender que sim, a gente precisa ser, né, por vezes a maturidade nos traz essa sensibilidade de impor várias coisas, né? Não, agora, nesse momento é isso, e não vai dar para fazer a tua escolha, porque você tem que esperar um pouquinho, né? E é isso, Agora eu né? Não consigo. é eles fazerem tudo que eles querem. Não dá? Tem como. Sim. Não, legal, e você traz até outro ponto que eu anotei aqui, né, Thaís, que é a questão da liberdade de escolha, né? Não só a questão de não impor, mas igual você falou da questão do próprio clube, né? Depois que começaram aí as especulações, as ideias, a liberdade que ele tem de escolher, de estar no meio que ele acha que ele vai se desenvolver mais, a forma como ele vai se desenvolver. Então é um segundo ponto que é interessante que eu destaco aí de toda essa tua fala, né, no momento em que ele tem essa, porque às vezes não, né? Às vezes o pai e a mãe poderiam impor uma situação, não, você vai para lá, ou claro, tem a questão do diálogo para todos entenderem o que é melhor, mas o quanto que essa liberdade de escolha faz com que o processo seja mais tranquilo, né? Igual você falou de conflito, né? E o quanto que diminui, inclusive, o conflito por uma ou outra situação, né? Com certeza. E agora vamos pensar do lado oposto, né, Thaís? A gente estava falando aqui, falando um pouquinho da tua história, da influência que você e o teu esposo têm sobre a vida esportiva dos filhos de vocês. Vamos para um outro lado, que na verdade, assim, não é nem um outro lado, mas a gente quer entender o seguinte, se o quanto que você imagina que os pais podem influenciar, talvez, de uma forma negativa na vida dos filhos. Aí, claro, e tanto eu, né,
10 anos já trabalhando com atletas e você há muitos anos também trabalhando, não só sendo atleta, trabalhando com atletas, formando profissionais para trabalhar com atletas. Então, assim, a gente tem muitas histórias que poderia trazer aqui e de repente, né? Mas como aqui é uma via pública, é complicado porque essas histórias podem chegar até as pessoas que estão envolvidas. Então, não é essa a ideia, né? Claro. Mas, assim, da gente poder pensar no sentido de influência negativa, né? Justamente assim, não só na parte emocional, mental, mas inclusive em outras áreas que às vezes o pai e a mãe entram, que de repente, cara, qual é o limite? Por exemplo, daí aqui eu já complemento com a pergunta do Alessandro lá atrás, que ele perguntou assim, né? Falou, professora, você dá palpite técnico e tático para os teus filhos que jogam basquete, sendo você professora de basquete, atleta de basquete? Claro, é impossível não dar, mas assim, a gente sabe que tem um limite, até por uma questão de hierarquia, de respeito com os profissionais que trabalham com ele, mas talvez, Thaís, o viés da pergunta não é só a questão técnico-tática, né? Eu digo que é até um pouco mais que isso, né? No sentido justamente da influência, a gente fala muito aqui, né, da questão das crenças que o pai e a mãe, por ser os principais personagens ali da vida, né, do adolescente, do jovem, muitas vezes colocam na cabeça desse jovem atleta que às vezes não, você não consegue, não, isso aí não vai dar certo para você, e essa acaba virando ali um ciclo de coisa ruim, e que o pai e a mãe, sim, podem ser responsáveis por esse início, pelo menos, desse ciclo, né? Pregando coisas e colocando coisas que às vezes, inclusive, não são verdades. Né? Que do viés do pai e da mãe pode até ser, por ingenuidade ele quer falar, mas influencia de forma negativa. Mas eu quero, não sei, entender da tua parte, assim, o quanto você acha que, inclusive, o papel do pai e da mãe pode ter essa influência, né? E, de repente, se você acha que tem uma ou outra área, inclusive, que pode prejudicar mais ainda, porque às vezes a gente pode perder muitos atletas de bom nível pelo simples fato, né, de que a estrutura familiar dele muitas vezes acabou não apoiando ele a seguir, ou na primeira dificuldade podar, muitas vezes um excelente atleta, que poderia ser, de repente, um atleta olímpico, um cara muito bom. O que você acha? Quanto que o pai e a mãe pode influenciar de forma negativa assim, nesse processo de formação? Então, eu acho que assim, o pai e a mãe, quando eles, e eu vejo muito isso, né? Principalmente quando eles não são pessoas que ou praticam ou praticaram, né, esportes, não são pessoas que são ligadas ao esporte. Eu acho que eles vêm muito desse senso comum, né? Primeiro, assim, negativamente também você pode fazer cobranças além do limite, né? Eu acho que uma coisa que é ruim é você olhar assim para o teu filho, né, no jogo e falar, você errou o gol, né, no futebol. Ah, por que você não chutou com a perna direita? Né? Então, assim, você querer decidir coisas por ele, né? Então, eu acho que isso é muito negativo no sentido, assim, de você não estar lá para saber. Não é você que está ali naquele momento, né? Quem está ali é a criança, é o adolescente. E eles estão em plena formação. Então, qual é o direito que eu tenho de decidir por ele? Né? A gente não tem o direito de decidir por ele no sentido de atleta dentro de quadro. Eu acho que quem pode fazer esse papel é o técnico, acima de tudo, o técnico, auxiliar técnico. E quando a gente acaba fazendo ou passando essa informação de uma forma errada, né? E a gente vê muito isso, principalmente em categorias de base, né? As torcidas dos pais, né? Tem pai assim que eu já vi pedir para o filho bater, para falar palavrão, para beliscar o adversário, né? Então, assim, para tomar atitudes que irritem o adversário, né? E esquecendo que, acima de tudo, o que vai fazer com que você seja um bom atleta, além da disciplina, é a sua qualidade técnica, né? Não é você prejudicar o outro que vai fazer você se destacar. Vai ser você ser o melhor, você fazer o seu melhor, né? Até corrijo a frase, porque assim, eu nunca falei para meus filhos, sejam os melhores em quadra, nunca. E nunca falaria isso, porque eu acho que é um absurdo, né? Falar isso, seja o melhor da sua equipe, eu nunca falaria isso. Eu sempre falei para eles, e sempre cuidei muito nessa fala, no sentido de não cobrar também, porque eu acho que isso também prejudica. Acho que uma das coisas, assim, sempre falei com eles assim, façam
o melhor de vocês. O que que você pode fazer melhor no quadro? E aqui em casa é interessante porque, assim, o meu marido, né, o Marcelo Pastre, para quem é do basquete conhece bastante, ele aqui no Paraná, né, ele sempre foi um atleta de destaque, assim, no Paraná. Ele só não foi para a seleção brasileira porque a minha sogra, né, na época, ele até foi para a seleção brasileira juvenil, né, e realmente vieram convites, enfim, e a minha sogra, na época, né, não deixou com que ele saísse de Curitiba, porque era uma época também muito mais difícil, né, ela tinha muito receio, então ela não, né, investiu nesse lado para que ele saísse de Curitiba e eu acho que ele seria realmente um atleta de destaque também, né. E assim, eu sempre falei muito isso para eles, né, faça o seu melhor, por quê? Porque eu nunca fui uma atleta de destaque em quadra. Eu nunca fui a melhor da quadra. Talvez hoje no Master até às vezes faça isso, né? Seja uma atleta até mais regular, porque assim, a parte do basquete Master faz muita diferença a parte física, disciplina, treinamento, né? E eu gosto bastante de treinar. Então, basquete, né? Que fique bem claro. Então, assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sou uma pessoa muito dedicada. Mas eu não vou dizer para você que eu nasci, eu não tenho um talento nato para o basquete. Eu sou uma pessoa dedicada. E quem é da minha equipe, meus técnicos sabem muito bem disso. Agora, o meu marido, o Pedrinho, eles são, né, até o próprio João, eles são atletas, assim, que têm um acervo motor, né, que a gente chama dentro do esporte. Eles têm além da habilidade, acervo no sentido assim de jogar em qualquer posicionamento do basquete. Eles podem jogar, eles têm habilidade para jogar aberto, né, a gente chama no perímetro, ali na linha dos três, e infiltrados, lá no garrafão. Então, quanto mais essa qualidade técnica, né, tem, melhor para eles. Então, eu sempre pontuei muito isso, né? O pai é um atleta assim que é super bom, sempre teve um destaque excelente, e a mãe sempre se destacou por ser dedicada, né? Então, assim, qual que é a nossa diferença? Eu digo que dentro de quadra não é nenhuma, porque a gente entra para fazer o nosso melhor e não para ser o melhor na quadra, né? E eu acho que é isso que a gente tenta fazer com eles, para que eles cultuem, levem isso para frente, né? No sentido de fazer o melhor dentro da quadra, né? Ter esse comprometimento com o coletivo, né? Desde o professor que está te dando treino, ali é um compromisso, né? E com a sua equipe também. Então, os dois, eles são atletas que jogam muito coletivamente, né? Eles não entram assim, sabe? Eu poderia instruí-los para fazer assim, ó, seja o melhor da quadra, entre e faça a bandeja. Eles iam destruir o jogo. E eles iam ser, assim, meninos que iam ser cestinha todos os jogos, que iam, né? Mas, ao mesmo tempo, eles iam, além de fazer né, aquela, iam parar de ter esse desenvolvimento coletivo, né, que é o que a gente busca, né, ao longo aí de uma carreira de basquete, não é o pensamento que a gente tem dentro de casa também, né, que é coletivo, é você fazer o melhor pelo outro, você não está ali na quadra para ser o melhor para você, você está na quadra para ser o melhor para a sua equipe, né. Então, não sei se alguém está aqui, mas eu sempre posto, né, o link do Pedro no meu Instagram, e vai ter jogo do Pedro, vai ter jogo do João, e os dois eles têm características de jogo diferentes, porém, essa questão coletiva, e até eu vi um comentário aqui, é muito interessante isso, essa inteligência de jogo, né, que sempre teve nos dois a característica de distribuir bola. Então eles jogam muito com a cabeça erguida, né? No futebol fala muito, ergue a cabeça, porque claro, você está jogando um futebol que a bola no pé. É muito difícil erguer a cabeça no jogo de futebol. Mas é ensinável, né? Eu sempre falo assim, você cobra às vezes o teu atleta também o que você não ensinou. Você ensinou ele a olhar para frente da bola? Né? Daí chega no jogo, você quer que ele olhe para frente, então, né? Tomar muito esse cuidado, né? A gente como professor também, né? Cobrando do aluno muitas vezes o que você não ensinou, né? E eu sempre brigo muito com os técnicos quando eles pegam aquela prancheta. Eu também tenho uma prancheta, mas assim,
né? Daí pega um esquema mirabolante, desenha o X, a bolinha, não sei o que, flecha. Só que se você não treinou isso com o teu atleta, por que você está cobrando isso naquele jogo? Né? Se você não instrumentou ele, não treinou isso com ele, não fez isso com ele antes, né? E daí ele vai errar. Fato, ele vai errar. Ele não vai conseguir fazer, porque você não ensinou antes. Então, se você é um técnico de beira de quadra, muitas vezes, que está ali gritando coisas para ele fazer, porque realmente, né, naquele momento, você está ensinando o que você deveria ter ensinado no treino. Muitas vezes acontece isso. E às vezes, realmente, o atleta está num dia ruim, né? E daí é isso que você estava comentando antes. O pai está ali na lateral da quadra gritando, influenciando negativamente, porque é muito difícil o pai que vai no treino, né? Eu sou uma mãe que vou no treino também, então eu assisto o treino quando eu posso, eu não falo, não fico falando, espero eles falarem, é muito interessante que eles falam o que eles fizeram, o que foi bom, o que foi ruim, né? E eles me dão um feedback diário, assim, o Pedro, por mais que ele não mora em Curitiba, a gente conversa todo dia, né? Por exemplo, ontem ele falou, mãe, hoje meu treino foi ruim, acertei poucas cestas. Daí eu falei assim, o que teve de positivo? Ah, fui bem na defesa. É isso, né? Então, o que você pode fazer no sentido, até teve uma pergunta, de motivar. É sempre tem uma coisa boa e uma coisa que pode ser ruim, né? Não é tudo ruim. Então, assim, ataque e defesa, ah, você foi mal em tudo hoje. Ok. Então, não era teu dia, você não estava bem, tua cabeça não estava no treino, você não estava preparado para treinar. Mas eu acho que assim, eu achei também que esse ano aprendi muito que o Pedrinho foi convidado para um teste, né? Lá na NBA Academy do México e eu perguntava muito para ele, né? Porque eu não pude acompanhá-lo, quem foi o meu marido que para o Pedro é a maior inspiração, né? Ele já verbalizou isso, então não poderia tirar esse momento dos dois. Falei, vai com o pai, né? Apesar de eu ser uma mãe muito. Vai você, né? Esse momento especial, né? Fazer um teste na NBA Academy é um sonho, né? E assim, eu ficava perguntando para ele depois, né? Porque eu não estava lá. Falei assim, como que é o trabalho deles? O que que eles desenvolvem, né? Então, nesse sentido, o Pedro. Opa, caiu, voltou? Nesse sentido, o Pedro falou, mãe, lá na NB Academy, os professores dão um feedback positivo todo final de treino. Eles não enaltecem o teu erro, né? Eles enaltecem o que você acertou. Então, assim, no outro treino, você queria melhorar mais. Né? Então, você não estava pensando, às vezes eu vejo muito isso, né? Como que os técnicos atuam, os pais, né? Eu acho que cabem para os dois, porque as palavras, elas são muito poderosas, né? E o que um pai fala para um filho, uma mãe fala para um filho, é o que ele vai ser, né? Então, tem que tomar muito cuidado, assim, ao conversar, ao conduzir um feedback, ao finalizar um treino, um jogo, um campeonato, né? Então, assim, acho que a gente sempre tem que buscar, né? Lógico, neutralidade é muito difícil. Ser uma mãe e pai que, né, não está ali presente mesmo, mas eu acho que ao mesmo tempo, buscar enaltecer o que é positivo, mas não só, sabe, no sentido de não passar a mão na cabeça, mas assim, fazer ele pensar, né, realmente, né, puxa, hoje não caiu tua bola, né, mas assim, mas você marcou bem, poxa, na defesa foi bem, então não há tirar o peso, não, realmente a tua bola não caiu, não pontuou, ninguém tá falando que você foi o cestinho, porque não foi, poderia ter jogado melhor, sim, mas o que disso foi bom, né, do jogo? Ah, marquei bem, joguei coletivamente, ó, quantas assistências você fez, né? Então sempre tem fazer ele pensar, né, naquilo que a gente contribuiu para a equipe, eu acho, nesse sentido. Uma coisa interessante, né, que você comentou, que é só para dar um chacoalhão em quem está acompanhando a gente ao vivo aí, que é assim, você acabou de comentar que os técnicos da Academy, né, da NBA, ressaltam as coisas positivas. Exatamente. Os caras são da NBA, ele está em outro país e ressalta coisa positiva. E aí o pai e a mãe, a hora que o indivíduo entra no carro, só vai enaltecer muitas vezes as coisas negativas. Olha que reflexão da noite. E outra, tem que ser um chacoalhão mesmo, mais para aqueles pais que estão acompanhando a gente desde o começo da conversa,
Porque olha o que você está trazendo, e parece meio óbvio, né? Fala assim, cara, se eu sou técnico da NBA e vejo um atleta que eu quero, inclusive, trazer para minha equipe, se eu vejo que ele está errando, cara, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, e recheia o cara de coisa para ele poder desenvolver, melhorar fatores, né, técnicos ali que ele viu, às vezes até táticos de jogo, que ele precisa melhorar e mostrar no outro treino para me convencer, mas não, do contrário. Fala, cara, você foi muito bem nisso, muito bem naquilo, e aí muitas vezes aí o teu filho entra no termina um treino, e às vezes não é nem uma competição, né? Mas que é mais emocional, mas termina um treino simples, que igual você acabou de falar, né? Não estava no dia dele, a bola não estava caindo, o passe não estava entrando, a ideia que ele estava querendo projetar não estava acontecendo. Às vezes ele é, né, um armador da equipe, e aí quando ele entra no carro, em vez do pai confortar, a mãe confortar, e já pensar no próximo treino, pensar numa próxima situação, não. Ele se dá muitas vezes nesse direito de pai e de mãe, de trazer essas coisas, pontuar nessas situações negativas. É interessantíssimo, né? Até quando eu coloquei aqui que você tinha colocado, porque realmente é isso, né? Essa situação do papel e do pai e da mãe. E aí tem não sei como é que é o nome dele, o Instagram dele é Luso o Areal, não sei como é que se pronuncia. Mas ele pergunta até um questionamento que eu também jogo para você, porque eu tenho uma opinião bem, não sei se é diferente, mas ele pergunta a presença, né, dos pais durante os treinos. Que você comentou que você vai nos treinos, né, Thaís? Você acha que é positivo? Você acha que é a tua opinião? Eu dou a minha. Então, eu acho que assim, se você vai no treino, assistir o treino, vai para assistir o treino. Não para Você ser não vai dar o treino, treinador. Não para ser treinador. né? Tem que ficar claro nessa ideia. Sim. Porque assim, a gente vê às vezes, né, o professor lá dando treino e o pai lá, né, no jogo também. O Uhum. professor toma uma decisão e o pai está lá no treino ou fora dos jogos ali na arquibancada, criticando o professor, né? Então, assim, Uhum. é ele que está dando treino, é ele que está acompanhando o desenvolvimento do seu filho, e assim, é ele que vai tomar as decisões, né? Todo mundo erra. Eu acho que é muito difícil ser técnico esportivo, porque a gente tem toda uma equipe para fazer a gestão, né? Então, são várias pessoas diferentes, o mesmo objetivo, que é isso que acontece. Tem dia que um tá bem, outro tá mal, né? E quando você vai assistir o treino, assim, eu sou fã dos professores, né? Porque eu sou professora, então, Uhum. meus filhos, assim, coitados, né? Eles vão falar alguma coisa pro professor, eu já vou meio assim, porque eu tinha uma frase antes, né? O professor sempre tem razão, né? Acho que hoje não é só isso, não é sempre assim. Eu acho que o professor, ele, né, é o professor, tem que ser respeitado, as ideias dele, né, ele estudou para estar ali, ele é uma pessoa que, né, a gente quer que ele melhore a equipe, deve ser respeitado, mas realmente, às vezes o professor erra também. Mas você, como pai e mãe, você tem que ser pai e mãe, você não tem que ser técnico, né? Então, é muito complexa essa situação no sentido assim, eu vou lá olhar o treino, de repente o professor pensa, nossa, a Thaís é professora, mas eu nunca, né, cheguei e falei, professor, por que você não fez o treino assim? Por isso não, né, nunca faria isso. Eu acho que seria uma afronta, né, no sentido de pensar assim, é o professor que está ali, né? Eu sou professora e sou atleta. Quando eu chego no meu treino, quem que manda no treino? É o meu professor. O professor manda em mim, né? É ele que vai dar o treino, é ele que vai ministrar o treino. No jogo é ele que vai colocar a equipe titular, a reserva. Se a Thaís vai jogar menos, vai jogar mais, é ele que vai decidir, né? E se você não tiver clareza nessa questão de hierarquia mesmo, né? Que é um manda e o outro obedece, né? Eu acho que assim, hoje até os técnicos eles dão muito mais abertura pro aluno falar, né? Porque eu vejo assim, o Pedro é um menino que ele também estuda muito basquete, né? Ele é um pouquinho diferente mesmo. Então ele olha lá a jogada, eu lembro assim que desde pequeno ele desenhava a jogada, ele ia falar com o professor, ele levava o desenho da jogada, né? O João às vezes faz isso. Mas assim, eles estudam o esporte que eles estão fazendo,
né? Então, assim, muitas vezes acontece, eu acho que talvez alguns outros esportes mais populares, vou dar o exemplo, não tem como, do futebol, que todo mundo acha que sabe futebol, né? E eu sou professora na faculdade e dou futebol. Os meninos entram lá, as meninas, é muito bacana, porque é turma mista. E assim, você pede algumas coisas que eles não conseguem fazer, porque eles são jogadores de final de semana, né? Ou algum outro que se destaca tentou ser atleta, então ele tem um domínio maior. Mas assim, o que que você sabe hoje para dar um treino de futebol? Né? Como que você organiza uma equipe lá no sistema 3-4-3? Né? Por que que o professor de futsal do teu filho escolheu o sistema 3-1? Ele tem argumentos para isso. Ele não colocou os meninos ali na quadra e mandou jogar, né? Ataque e defende. Não é assim. Ele estudou para estar ali, ele criou um sistema junto com a equipe, ele adotou, né, o sistema, criou não, porque apesar que hoje tem professor que muda os sistemas e cria sistemas, porque eles estudam para estar ali. Então, acho que mais do que nunca, né, o professor tem que ser respeitado. Eu acho que quando o professor, né, e assim, tem pai lá, né, eu tenho amigos meus que são técnicos de futsal, por exemplo, e tem meninos na equipe que estão jogando que são filhos de jogadores de futebol ou ex-jogadores de futebol, né? Uhum. E assim, muitas vezes são esses caras que foram referência um dia, ou são, porque ainda estão atuando lá no futebol, no nível mais elevado até, eles chegam para esse professor de maneira muito respeitosa no final do jogo, no final do treino, e falam, ó, professor, né, como é que você está pensando isso, tal? Então, assim, não é que é proibido, o professor não é intocável, mas Uhum. como você chega nesse professor para falar, né? Então, assim, a gente tem que entender que o cara, ele trabalhou para estar ali, né? E tem Isso. professor que vai acertar, tem professor que vai errar, e é isso, não tem problema, né? Legal. Eu só, de uma forma bem rápida, assim, direta, minha opinião, até como trabalho com essa parte mais mental da psicologia, né, Thaís? Eu acho que o pai, se ele deixa de ser neutro, ele atrapalha. É. Tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? Então, é um pai muito empolgado e que toda hora fica, né, comemorando e passando, tira a concentração de todo mundo, ainda mais se a criança for muito pequena. É. Tira total. Já tive a experiência também de até de fazer estágio, né, durante 5 anos lá no campo de futebol e era isso. E, claro, se o pai quer muito empolgado, quer toda hora comemorar, e não sei o que, tô falando do treinamento, né, gente? E aí você vai pro outro lado, se o pai daí ele tem a parte da crítica, e aí você fala uma coisa ali no campo, ele sai, o pai fala outra coisa, também Hum? atrapalha. Então, né, então assim, tem que ser, se não for algo muito neutro, assim, que ele entenda isso que você falou, né? O pai tem que ir pro treino para assistir o treino, como pai e como mãe, não como treinador. Se ele sai disso, realmente a coisa acaba ficando complicada. Pessoal, é o Atrapalha. seguinte, Thaís, deixa eu negociar aqui com você, porque é o seguinte, a gente já passou de uma hora. Ah, é. É uma quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Assim, tem algumas perguntas aqui que a galera colocou. O professor Ederson colocou uma pergunta, acabou de vir uma pergunta nova aqui também, e eu teria pelo menos mais duas colocações para a gente poder concluir. Vamos fazer o seguinte, vamos responder os dois, que são, eu acho que é bem legal isso quando a galera acaba interagindo, mas de repente você, nem vi quais diretamente as perguntas, mas para a gente responder de repente de uma forma mais objetiva, coisa, né, de responder a pergunta, e aí eu faço aqui a minha consideração sobre a questão de preparação mental, teu olhar como mãe sobre isso, e por fim a Sim. gente vai falar sobre a questão da dica para quem é pai iniciante, né, ou seja, para vocês que estão aqui até agora e que são, de repente, pais de atletas da iniciação, de 7, 8, 10 anos de idade, e que, de repente, o que a Thaís traria aí como dica. Então, primeiro, o professor Ederson, ele comentou ali, né, tem uma questão de um motivo, né, que os pais, por esse motivo, os pais deveriam procurar um clube da mesma forma que procuram a escola convencional. De repente, ele está perguntando aqui dessa questão da diferença, né, não só de ter a presença dos pais ou não numa escola convencional, que não tem, muitas vezes, né? E de um clube, que muitas vezes pode ser diferente, ou seja, o pai está ali do lado, às vezes acompanhando, às vezes quando o clube é muito fechado, não, mas você consegue perceber essa diferença até pelos os teus filhos, né, Thaís? Um do Regatas, outro do Thalia, você consegue perceber essa diferença da motivação dos pais procurarem clubes, por exemplo, para desenvolver os filhos, ao invés de desenvolver na escola, por exemplo, tem uma diferença importante nesse sentido? Tem.
Assim, os meus filhos, eles começaram a praticar basquete na escola, porque eles eram menores, né? Então, assim, a idade para participar do basquete, assim, agora lá no Thalia até ampliou a faixa etária, eles estão aceitando crianças mais novas. Mas eles começaram na escola ali com 6, 7 anos, Uhum. e realmente é um esporte difícil, né? Porque a cesta é alta, o objetivo do jogo é fazer cesta, então é difícil. Mas a escola, o nível técnico sempre é um pouquinho mais baixo, por quê? Porque ele é um ambiente de educação formal, né? E assim, como você falou, o esporte de rendimento ele é excludente. E na escola ele é um ambiente includente, né? De inclusão. Então ele inclui todas as crianças que vão fazer esporte na escola, todas vão ser atendidas. Não importa Pode ser mesmo, que né? não importa o tamanho, né, o peso, que influencia Eu hoje também, poderia jogar basquete, né? você ia poder jogar basquete, viu? Aí, ó. Isso. Então, nesse sentido, a escola, eu vejo assim que a escola que oferece esporte, né, já, na minha opinião, já é uma escola diferenciada. E ela, Com certeza. né, de certa forma, abraça e inclui todos. Quando você precisa realmente, né, de uma equipe ou uma equipe, né, que o seu filho está ali se destacando, ele quer treinar, ele tem possibilidades técnicas, táticas, né, ou ele está começando a gostar, ele é uma criança de iniciação, mas ele quer treinar, ele quer levar isso à frente como uma questão de treinamento, daí realmente a gente geralmente indica que vá para o clube. Né? E assim como tem escola que não tem o esporte, né? Que o teu filho escolheu, por exemplo, o basquete não é toda escola que tem, é em Curitiba. Então daí, de repente, você já vai ter que ir para o clube, né? E daí, nesse sentido, assim, na escola, geralmente os treinamentos não são abertos. Os pais não têm o direito de ver lá o treinamento. Às vezes no horário de escolinha, que é final da tarde, contraturno, né? Eu lembro que eu trabalhei em escola com treinamento de basquete e futsal, né? E, assim, a escolinha de futsal tinha uma das escolas que a gente fechava, né, o acesso e só abria no final para os pais pegarem as crianças, porque realmente elas Mas, eram extremamente pequenas, né? Eu dei escolinha para desde jardim de infância até ensino médio. E daí no futsal, assim, os pais, né, principalmente os pais homens, né, viam poucas mães, mas mais os pais mesmo, eles queriam ver o menino jogar, né? Porque culturalmente, né, a gente no Brasil cultua muito a questão do futebol, né? Porque o menino, a gente vê muitas imagens do sucesso, a gente vê o Neymar, a gente vê lá, né, mais para trás o Ronaldinho, né, atletas que tiveram aí ascensão social através do esporte e é o nosso esporte culturalmente falando. Então, o pai, muitas vezes, também acontece isso, né? Se projeta na criança para ser o que ele não conseguiu, ou não, né? Ele realmente não foi jogador, mas a criança quer ser, também tem isso, né? E também é positivo, lógico, mas eu acho que tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, assim, de pensar, nessa estratégia. Mas, realmente, na escola, geralmente, os treinos são mais restritos, mas são com um nível um pouquinho mais baixo, né? E no clube, geralmente é um pouquinho mais elevado o nível, né? E tem que fazer teste, né? Alguns clubes fazem peneira, né? Dependendo da faixa etária. Daí a como essa criança por lá exclusão aí. Não, exclui, né? e Como não está falando. questão técnica, física, tudo isso. Sim, Com certeza. é Show complicado. de bola. Aí, professor Edson, tá respondido, né? E a Fábio C. Simiano, ela colocou uma pergunta que eu acho que também dá para ser direto, né, Thaís? Que ela coloca aqui, né? Como que uma mãe pode acolher o filho num dia que não estava tão bem, né? Pensar no próximo treino, evitar o assunto, acolhimento com carinho físico. Eu responderia que depende muito do contexto, né? Porque assim, vamos pensar no teu caso, né, Thaís? Tem um filho de indo para 17, outro de 12, poderia ter outro de 7. Vai muito do contexto, da idade da criança, o quanto ele gosta, por exemplo, de falar do jogo depois de um jogo ruim, por exemplo, ou de um treino ruim. Se não gosta de falar, é isso que a gente falou da questão da própria liberdade, né, que você colocou ali, né, Thaís? Eu acho que mesmo num treino ruim, num jogo ruim, tem muito essa questão da liberdade. E você, como mãe, como pai, conhece o filho. Então vai saber, por exemplo, a questão do acolhimento com carinho físico. Tem filho que, né, se tá no momento de raiva, no momento de tristeza, o outro vem colocar a mão, você sai daqui, não deixa eu pensar aqui. Vai muitas vezes até ser estúpido com o pai e com a mãe, por quê? Porque não é o momento de ter um acolhimento
Agora, se o filho já gosta, aquela coisa de encostar no ombro, o carinho no colo, igual, pô, filho, vamos lá, vamos continuar. Não sei o quê. Então, assim, acho que vai muito da questão de conhecer o perfil do filho e o contexto. O contexto é importantíssimo porque se é mais velho, o adolescente, o jovem já entende de muita coisa, né, já sabe muito bem como lidar, inclusive, com algumas frustrações, mas quando é muito novinho, a gente vê que isso é bem. E outra, né? Dá para ir fazendo os testes, dá para ir testando o filho, ver se ele gosta quando comenta e é muito positivo, quando gosta, quando fala da questão, né, do futuro, da expectativa, tudo isso. Você, como que é teu perfil, Thaís? Você evita o assunto, você faz carinho, você fala que. Você conta mentira? Então, Não, Vitor, tudo bem. Como é que é? Só para complementar a pergunta da Fábia. aqui em casa tem dois perfis diferentes, né? O Pedro, ele termina o jogo, se ele perdeu o jogo, ele não vai querer falar sobre isso. Uhum. E ele vai ficar muito bravo com ele mesmo, porque assim ele se cobra muito. Mas depois ele vai assimilando e daí ele vai, né, retomando, vai conversando, a gente vai pontuando, enfim, consegue fazer aquele feedback lá positivo, como eu te falei. O João Marcelo, que é mais novo, ele é assim, também, né, odeia perder, os dois são bem competitivos, mas o João, assim, ele não fala também, né, ali no momento, ele fica brabo, mas depois ele acaba Calma. falando. Então, é isso que eu acho também, concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que os pais têm que, claro, conhecer os filhos, né, da melhor maneira possível para entender como acolher, sim ou não, né, se é com abraço, se é com uma conversa, se é depois deixa passar um momento ali de raiva, porque perder ninguém gosta, né? No esporte master também não é diferente, né? Meu marido, ele é bem competitivo, assim, e, meu Deus, quando ele perde um jogo, é difícil conversar com ele. Já foi pior. E Estava na hoje já, lágrima, até agora sim. hoje assimila melhor, mas perde e fica bravo. E assim, então é isso, você entender o perfil, Não. você saber, né, o que que a criança quer também. Não é assim, vitimizar eu acho ruim, né? Porque assim, não é você que perdeu, a equipe perdeu. É isso, né? Tipo assim, não tem um responsável. É um esporte coletivo, todo mundo perdeu. Mas claro, se você tem um filho que você faz, né, ele faz natação e ele treinou pra caramba, e daí ele foi lá e perdeu o jogo, né, a competição de 100 metros livres lá, que é super veloz, Sim. né, dele nadou mal naquele dia. Vai acontecer, né? O que que você precisa falar com ele? Que eu acho que é isso. Pensar que ele vai ter que ter algum momento para superar isso. Ele foi mal por quê? Né? Daí eu acho que é isso que a gente falou anteriormente. Entender por que que ele está indo mal, né? Ele foi mal porque ele não está preparado psicologicamente, ele não sofre pressão, ele não está acostumado com a pressão da competição, porque competir gera pressão, e às vezes baixa a pressão na criança, não comeu antes de ir para o jogo, né? Chegou ali na beira da piscina, foi saltar, perdeu o tempo porque estava nervoso. Daí foi lá no esporte coletivo, o pai fica gritando. Então, assim, todo esse contexto, entender o que efetivamente fez com que levasse ele naquele momento a perder, né? Seja no coletivo, seja no individual. Eu acho que é sempre entender, né, e ponderar. E não passar a mão na cabeça no sentido assim, tadinho, perdeu. Não, mas a culpa foi da equipe. Não, ele é da equipe. A culpa não é uma questão de culpa. A equipe não jogou bem hoje. A equipe não jogou bem, ponto. Né? Você também não precisa ficar falando, mas também o número 15 não passa a bola, o 14 fomeou. Não é individual, é coletivo, Sim. né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado nesse sentido e realmente pensar no perfil do filho que você tem, né? Qual que é o perfil do teu filho? É aquele que quer o abraço ou é aquele que realmente vai te dar uma bronca? Não, mãe, sai daqui, me deixa agora pensar. E deixa ele pensar, né? Um dado momento ele vai voltar para você, porque você é a referência para ele. O pai e a mãe são referência. Ou o irmão também, né? Que também é positivo e tá tudo certo. Não, legal. Ô, Thaís, só vou pedir desculpa aqui até para
A K Mendes aqui mandou uma pergunta também, mas a K Mendes pode tanto mandar depois, tanto para mim quanto para a Thaís, porque assim, a gente está chegando em 1h15, né? A gente tinha combinado aqui 1 hora de poder fazer o papo. Então, assim, pode encaminhar depois para quem quiser, né, gente? Tanto eu quanto a Thaís é extremamente abertos à questão do diálogo, a questão desse tipo de tema, inclusive. Mas, assim, eu preciso fazer uma última pergunta, né, Thaís? Até porque, quando a gente fala aqui da proposta, aqui do nosso perfil, a gente tem colocado alguns vídeos de atletas falando, às vezes eu acabo postando aí um outro vídeo falando, trazendo uma ideia, e claro que essa ideia ao longo do ano também trazer sobre isso para falar dessa parte específica, né, que é um dos pilares da preparação de um atleta, que é a preparação mental. Sim. A gente sabe que tem clubes que não priorizam, a gente sabe que tem técnicos que às vezes não acreditam, e às vezes tem pai e mãe, né, que insiste, né, insiste em muitas vezes não trabalhar essa parte ou não investir muitas vezes nessa parte. E claro, antes até de eu pedir para você dar a dica aí para a galera que está acompanhando a gente, que tem os filhos de iniciação, eu queria só que você complementasse, até para a turma também, que acaba seguindo mais o nosso canal também, no sentido assim, de como mãe de atleta, como que você vê, acho que até, né, Thaís, algo que a gente tinha pensado, inclusive, em comentar, que era a equipe multidisciplinar, né? A nutricionista, ter o fisioterapeuta, ter as pessoas que ajudam nessa preparação, assim como ter a pessoa que trabalha e acaba abordando essa parte mais emocional, mais psicológica, não só do jogo, como também da carreira, né? E eu queria que você pudesse deixar a opinião aqui para a turma, com relação à importância, né? O quanto que você, como mãe, e talvez até como atleta, como professora, como estudiosa, inclusive do esporte, né? O quanto que você vê importante essa parte da preparação mental, né? Com esse olhar de mãe, e o quanto que isso pode ser muitas vezes até decisivo para o atleta, né? Ter continuidade no esporte ou até mesmo melhorar a performance dele ao longo do tempo, para a gente entender daí a partir de uma visão ou de um viés de alguém que acompanha aí os dois filhos dentro das modalidades. Então, eu, assim, já tenho minha opinião formada no sentido, né, prático mesmo. O Pedro, logo que ele foi, né, embora de Curitiba, nos primeiros dias, assim, já, eu quis dar bastante autonomia, então não ficava ligando, mandando mensagem toda hora. E daí, assim, Sim. teve um dia, acho que nas primeiras semanas que ele voltou para Campinas, ele me ligou um dia e falou: mãe, acho que meu coração, acho que eu tô com problema no coração. Daí eu falei: por quê? Mãe, meu coração tá disparado, né? Eu falei assim: não tá com ansiedade, né? Já Sim. pensei, mas também não falei, não verbalizei. Eu falei assim: calma, filha, porque agora tá tudo diferente, né? Você saiu de casa, foi para um treino, né, treinar num lugar diferente, tá numa escola diferente. Mãe, não tenho amigo ainda na escola, no treino tá difícil. Eu falei assim: é isso, você tá em fase de adaptação, são os primeiros dias que você tá chegando nessa equipe nova, né? E daí o que eu, mãe, professora, né, e pessoa que estuda e tudo isso que você falou mesmo, né, consegui detectar naquele momento que era o momento que eu precisava inserir a preparação psicológica para o Pedro, né? Então, assim, eu me deparei com um momento que ele chegou, né, em outra cidade, né, mudou de escola, mudou de equipe, né, todo um nível de exigência maior, e eu falei: ele precisa ter hoje, né, eu penso assim, que foi a melhor decisão naquele momento, né, e você, né, não posso deixar de citar, é a pessoa, né, que hoje atende o Pedro, assim, e que faz toda a diferença realmente no sentido de deixar ele preparado psicologicamente, né, e para enfrentar essas questões de pressão, né, assim, é muito interessante que os comentaristas, né, muitos jogos do Pedro são comentados, né, e assim, se pegar a final, eu considero a final do Brasileiro ano passado contra o Flamengo, né? Foi a semifinal, mas foi praticamente a final, teve prorrogação. Eu lembro que eu estava dando aula aquele dia, quase morri do coração. Meus alunos: professor, assista, né? Pelo amor de Deus, eu quase morrendo. E daí eu, né, emocionada ali, né, na quadra com os alunos e o jogo acontecendo. E o narrador falou assim: nossa, mas esse atleta, o Pedro Augusto, parece que ele é feito de gelo, né? Esboça emoção, o cara tá ali, né, na mesma vibe, parece. E aí no Campeonato Sul-Americano, que quando ele foi para a seleção brasileira, não foi diferente, assim. Então, acho
que essa preparação psicológica, né, como a equipe multidisciplinar que ele tenha, né, você como psicólogo hoje, que é fundamental, acho que é um dos pilares aí que realmente faz com que ele entre no jogo assim e mantenha essa postura, né, de ser um jogador assim que ele sabe que muitas vezes ele pode ser decisivo no jogo e não se deixar levar pelas emoções, né? Assim, se você olhar imagens dos jogos, né, por exemplo, vou citar a final do Sul-Americano que foi na Argentina contra a Argentina, né? Tem uma imagem assim que é o ginásio inteiro, né, cheio de bandeira da Argentina, né, aquele jogo assim pegando fogo e o Pedro lá para tentar se divertindo, né? E uma coisa que eu nunca deixei de falar para ele foi isso. Pedro, não esqueça de se divertir, né? Porque assim, é muita pressão, é muita cobrança. Então eu faço esse papel de tirar essa pressão dele, né? Então eu falo para ele, Pedro, vai lá, jogue, desculpa, não posso falar palavrão, jogue pra caramba, mas não esquece de se divertir. Ele sempre fica pensando nisso. O João também falou. Então, assim, toda essa equipe multidisciplinar, né, de psicologia do esporte, a fisioterapia fora do clube, que dá toda uma, né, uma questão preventiva, a nutrição, fazer a suplementação, a dieta, né, ele tem todo um acompanhamento, assim, de médicos também fora. Isso acho que hoje também fatores, né, de decisão mesmo, dele ser um atleta diferenciado, inclusive no patamar que ele está, né? Então, quando ele chegou em São Paulo e saiu do Paraná, né, eu lembro exatamente que meu marido falou, Pedro, você vai lá para São Paulo, lá você é mais um, né? E daí, assim, e eu já coloquei assim na minha cabeça, né? Não, eu tenho que deixar ele mais forte, mais preparado, melhor, porque realmente ele não dá para ele ser mais um só lá, senão não adianta. Ele teria que ter condições de desenvolver plenamente. Então, acho que são todos esses fatores: é a psicologia, é a nutrição, é a parte de preparação física, é a parte de fisioterapia preventiva, né, até da lesão que ele teve ano passado, enfim. Eu acho que é um conjunto multidisciplinar, né? E eu estudei muito isso quando eu fiz uma imersão uma vez numa equipe, né? Na verdade, eu fiz alguns estudos com a seleção brasileira de judô, uma época que eles estavam se preparando para as Olimpíadas, né? Que foi no Brasil. E lá eu consegui ter esse olhar cada vez mais amplo mesmo, né? E quanto mais você tiver subsídios, preparação, né, de todas as suas dimensões físicas, comportamentais, humanas, melhor você vai poder, né, se desenvolver. Acredito isso, e você faz parte disso. Que legal, né, Thaís? Claro, eu sempre falei para você que sou muito orgulhoso, né, de fazer parte dessa fase, né, do Pedro e, claro, da família de vocês nesse sentido. Mas olha que situação interessante, né? Porque você acabou de falar da importância da equipe multidisciplinar Sim. e que envolve, claro, o técnico dele lá, preparação física, nutricionista, fisioterapia, essa preparação psicológica e tudo isso eu chamo de tribo. Daí que veio a inspiração da gente É falar, isso. cara, nós somos É, uma tribo. E claro que o campeão, no caso aqui que a gente chama, que é o nome aqui que a gente deu para o canal, claro que é o atleta, o foco é ele. Né? Então, acho que todos nós acabamos acompanhando, e o pai e a mãe fazem parte da tribo também. Né? Então, assim, de forma bem interessante, quando você foi falando, eu fui pensando até quando a gente estava confabulando, né? Como que a gente ia chamar esse nosso canal? Eu falei, cara, é uma tribo. Você se fecha, confia nas pessoas, confia no trabalho, e tudo em prol de quem? De um indivíduo, né? Que é aquele que tem que superar limites, superar frustração, continuar, ou seja, todas as pessoas ali que estão envolvidas nessa tribo têm que fazer cada um o seu papel, né? Para poder estimular ele e levar ele, claro, em patamares cada vez mais elevados, né? Então, acho que é bem legal, assim, para concluir essa parte. Mas, Thaís, antes de eu te agradecer aqui, de você ter disponibilizado essas quase 2 horas, né? 1 hora e meia aí que está chegando, por favor, dê uma dica para a gente, porque já que a gente prometeu desde o começo aqui da live, né, tem muitos, realmente, muitos pais e mães que me seguem também, e que eu acho que eles gostariam de ouvir de você, assim, pais e mães de atletas de iniciação, né, atletas que têm 7, 8, 9 anos, que às vezes não tem nem aquela projeção, que talvez nem o Pedrinho, nem o João tinham lá, quando estavam ainda dividindo o futsal com o basquete. Mas o que você acha, assim, que você
você, enquanto mãe, pode deixar de mensagem final, realmente, assim, algo que pode ser bastante sucinto, inclusive, mas de mãe para mãe ou de mãe para pais, né? O que você deixaria assim, de dica, uma dica preciosa, dica de mãe, de uma mãe de atletas até então bem-sucedidos, para esses pais que estão iniciando nessa jornada, ou nessa carreira, nessa profissão aí de pais de atletas? Que responsa, hein? Eu acho que se eu pudesse, né, falar uma coisa assim que eu falei, acho que ao longo, né, das minhas falas, é, acho que a primeira palavra que vem na minha cabeça é oportunizar, né, oportunizar a criança que escolheu um esporte, eu acho que já é o primeiro passo. Segundo, acho que é fazer com que ela tenha manter essa liberdade de escolha dela, né, acima de tudo, assim, a gente sabe que é interessante, né, às vezes o pai é de uma modalidade, a criança é de outra, e eu acho muito legal quando acontece isso, porque você dá essa liberdade de escolha, né, eu acho que também falei um pouco disso, acho que no nível 3 é fazer ele se apaixonar por aquilo que ele está fazendo, e é muito difícil, né, porque faz ele amar o que ele está fazendo, se dedicar da melhor maneira possível e com muito amor mesmo, com fazer o melhor, né? E ter paixão, assim. E isso não é muito fácil, né? Porque o esporte, como você falou, nem sempre ele é felicidade, ele é felicidade, alegria, são vários momentos assim. E, logicamente, né, com a ajuda de pessoas competentes, né, fazer essa gestão das emoções aí, que é muito difícil, né? Fazer a gestão das emoções e procurar pessoas que possam te ajudar sempre, né? Porque a gente, como pai e mãe, não sabe tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar, né, para a criança e para aquilo que ela está falando, né? Seja com palavras, seja com o corpo, com as expressões, né? Com o mau humor, muitas vezes, né? Por que ela está mal-humorada? Pode ser que seja que ela não está fazendo o que ela gosta, né? E ou ela muda de esporte, ou realmente ela não quer o esporte. E se ela está lá na iniciação esportiva e está feliz, né, eu acho que esse é o caminho, né, é fazer com que ele realmente fique cada vez mais feliz e faça aquilo que ele está fazendo com muita alegria, né. Eu sempre falo, não esqueça de deixar ele se divertir, porque acho que é a essência do esporte, né. E ser feliz junto com eles, né? Não se cobrar tanto como pai e mãe, não ficar ali na beira da quadra achando que o seu professor, deixa o professor ser professor, e seja feliz com eles, né? Porque assim é muito legal quando a gente consegue se divertir com eles, né? E depois fazer essa troca de energia, que é quando eles, né, têm um resultado assim muito bacana e a gente consegue trocar com eles essa questão aí de uma conquista, né? É uma conquista mesmo. E é muito legal, né? Acho que é Em isso. resumo, em resumo, né, Thaís? Curta o processo, junto. É isso. É isso. É todo um processo de desenvolvimento que não se tem nada de certeza lá na frente, principalmente quem está ali no início da iniciação. Quase uma redundância aí, mas curta o processo, junto com o filho, junto com o marido, com a esposa, com o outro irmão, curta as viagens, curta tudo, porque daqui a pouco Passa passa, rápido. né? E o que fica realmente vão ser essas histórias boas, histórias, tudo isso que você contou pra gente aí nesse tempo, né, Thaís? E situações muito legais aí que a gente pôde aproveitar, eu pude aproveitar muito aqui, anotando bastante coisa, né? E espero que a galera tanto a galera que passou por aqui, aqueles que vão assistir depois, também tenham essa mesma leitura, né? Mas, Thaís, te agradeço demais, né, essa tua 1 hora e meia aí que você dedicou para a gente aqui, para trazer muito conteúdo pesado, muitas dicas boas para pais e mães, treinadores, psicólogos, atletas, né, tudo isso. Então, agradeço. Claro, desejo muita sorte aí nessa sequência, tanto do Pedrinho e do João, mas de você e do Marcelo também, né, são atletas, então, Obrigada. sucesso aí nessa sequência, né, e com É, certeza aí né? nessa sequência a gente vai conversando. Beleza. Tá bom, Thaís? Tá bom. Eu que Então, agradeço o convite, né? Agradeço aí por esse espaço. Acho que sempre é uma troca, né? Muito bacana quando a gente pode falar do que a gente ama fazer, né? Porque além de ser mãe de atleta, ser mãe, para mim já é uma coisa assim
né, fantástica, é um presente mesmo, né, divino. E ser mãe de atleta ainda que gosta do mesmo esporte que eu, daí é mais ainda, né? Então, Sim. agradecer mesmo o convite, a oportunidade, e estou à disposição, logicamente, quem quiser me fazer perguntas ali no meu Instagram, né, Thaís Pastre, e agradecer aqui, né, publicamente mesmo, né, todo o trabalho e dedicação que o William faz aí junto ao Pedrinho, e, né, falar que realmente, assim, foi fundamental o teu trabalho. E com certeza vai continuar fazendo muita diferença ainda. Legal. Obrigada. Tá junto, com certeza. Valeu. Valeu, Thaís. Boa noite para vocês, bom descanso. A gente conversa aí na sequência. Tá bom. Valeu. Um Valeu. abração. Tchau, tchau. Tchau.